Oi, oi, querido estudante, tudo bem com você? Sou a professora Daniele Nunes. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos para mais uma aula de língua portuguesa. Você irá aprender como planejar um debate. Preparado? Chegou a hora de aprender. Uma característica que nos faz seres únicos é a interação que estabelecemos com nossos semelhantes, confrontando nossas ideias, ampliando nossos conhecimentos de acordo com a convivência, estabelecendo desta forma uma troca de experiências. E essa troca se dá por meio de situações cotidianas, como no ambiente de escola, na convivência entre familiares e amigos, dentre outros. Uma ocorrência bastante comum é o debate entre políticos. Neste tipo de debate, há uma dinâmica dos participantes. Eles levantam questões, mostram propostas de campanhas, apoiam ou refutam opiniões caracterizadas pela força argumentativa da palavra. Desse modo, o ato de debater proporciona-nos a liberdade de expormos livremente o nosso ponto de vista, como também compartilharmos com opiniões alheias cuja intenção é única e exclusivamente convencer ou sermos convencidos mediante o confronto de opiniões. Preste bastante atenção agora em algumas características deste gênero. Debate é um texto argumentativo oral que tem por objetivo convencer o interlocutor sobre a validade da opinião defendida. Enquanto na aula passada você aprendeu a expressar uma opinião através da escrita, este gênero é marcado pela oralidade, ou seja, manifesta-se por meio da fala. Dentre vários tipos de debates que existem, quero destacar 3 na aula de hoje. O primeiro é o debate de opinião. O segundo, deliberativo. E, por último, o debate para resolução de problemas. O primeiro versa sobre temas que geram opiniões controversas, como a redução da maioridade penal no Brasil. Neste tipo de debate, não é necessário chegar a um consenso. O objetivo maior é trocar ideias e contribuir para o esclarecimento do tema. Ele também está presente em debates, mesas redondas, que são debates com vários participantes, promovidos em contextos acadêmicos e empresariais, bem como em programas de televisão e rádio. O segundo trata de questões que precisam ser decididas de modo argumentado pelo coletivo, como, por exemplo, o uso dos espaços coletivos da escola. Os participantes devem apresentar e defender seus pontos de vista até chegar a um consenso. Se isso não for possível, resolve-se um impasse com uma votação. As assembleias são exemplos típicos de debate deliberativo. O terceiro tipo de debate, ele trata da apresentação de solução pautada também em argumentos para problemas vividos pelo coletivo, como, por exemplo, a pichação do espaço escolar. Em geral, em um debate há debatedores, plateia e mediador. O mediador, ele é o responsável por apresentar os participantes e fazer valer as regras do evento, em especial o cumprimento do tempo reservado à fala de cada um. Normalmente, após uma primeira rodada de manifestações, cada participante tem direito a uma réplica, ou seja,
a oportunidade para contestar o argumento do oponente. Às vezes, ainda uma tréplica. O participante pode responder à réplica do outro. De 4 em 4 anos, há na TV debates entre presidenciáveis. Nestes debates, há todo esse processo de rodadas entre réplica e tréplica. Para se fazer um debate, não é só juntar umas pessoas e começar a se expressar. Existem algumas regras que são pré-estabelecidas para que haja uma melhor organização. Deve sempre haver um mediador que tenha a função de comandar o debate. Ele deve procurar manter o nível e a organização do mesmo. Os participantes devem ter um bom embasamento teórico sobre o assunto que será discutido. Geralmente, cada participante tem um tempo para mostrar sua opinião. Isso ocorre para que nenhum participante seja lesado, pois todos têm o mesmo tempo para se expressar. E, por último, temos a plateia. Imagine agora que você tivesse a oportunidade de participar de um debate e o assunto do debate fosse pena de morte. É a solução para reduzir a criminalidade? O que você, aluno e aluna, pensa sobre este assunto? A pena de morte é a condenação à morte de alguém que procedeu de maneira criminosa. Em 2018, cerca de 60 países ainda aplicavam esta sentença. A pena de morte existiu desde sempre em várias culturas e povos de diversas regiões do mundo. O objetivo principal era, e ainda é, desencorajar as pessoas de cometerem certos tipos de crimes. Este debate tem por propósito expor a opinião acerca da questão e fundamentá-la com argumentos consistentes. Desse modo, há 3 encaminhamentos possíveis, considerando os movimentos de refutação, negociação e aceitação. Movimentos de argumentação, os quais já estudamos por aqui. Além disso, esse tipo de debate se dá da seguinte maneira: presença de moderador, debatedores e plateia. Sabe qual o papel de cada um? Vamos aprender? Acompanhe. Veja, este roteiro que deixamos preparado aqui para você. O mediador ou moderador deve ter conhecimento sobre o tema em pauta. Ele vai ser o responsável por conduzir perguntas, provocar o debate para que ocorra de maneira intrigante, além de controlar o tempo de fala de cada integrante. Por isso, ele fará a breve introdução do tema, a apresentação dos debatedores, dará a palavra aos participantes, garantindo uma distribuição equilibrada do tempo e, por último, ele tem o papel de dar a palavra à plateia para que interrogue os participantes. Já os debatedores expõem suas ideias e tentam convencer os interlocutores fazendo uso de argumentos, razões e explicações. Por fim, temos as pessoas que assistem ao debate. Elas podem fazer perguntas aos debatedores, se o moderador permitir, dentro das regras estabelecidas previamente. Pode também tomar partido sobre o tema discutido e decidir sobre a melhor exposição. Compreenda essa parte. Quero mostrar a você, aluno e aluna, alguns argumentos que podem surgir na hora do debate sobre a pena de morte. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha em setembro de 2014 revelou que 43% dos brasileiros é a favor da pena de morte, enquanto 52% se posicionaram contra. Como o debate é de exposição de opiniões sobre o tema pena de morte, haverá
argumentos a favor e argumentos de pessoas que são contra. Vamos ler alguns deles. Os argumentos das pessoas que são contra são: elas dizem que a vida é um direito básico da vida. Por isso, ele deve ser garantido e não retirado pelo Estado. Outro argumento usado é que esta medida, que também é conhecida como pena capital, é ineficaz para reduzir a criminalidade. Desse modo, pena de morte não adianta. Outro argumento é a existência de julgamentos injustos. Já são conhecidos casos de julgamentos conduzidos erroneamente, acabando por executar uma pessoa que não era de fato culpada. Vamos agora conhecer os argumentos a favor da pena de morte. Diminuição de crimes. O indivíduo culpado que é condenado à pena de morte não cometerá mais crimes, uma vez que sua sentença foi a sua execução. Segundo argumento é que é mais barato, dado o grande problema da superlotação carcerária que muitos países enfrentam e os custos econômicos altos deste sistema. Muitas pessoas argumentam que implementar a pena de morte pode ser menos oneroso por não precisar manter um criminoso dentro da prisão. Outro argumento: inibir futuros crimes. Muitos infratores se sentiriam intimidados com as execuções e praticariam delitos mais leves. Todos os argumentos que foram expostos aqui são frutos de leituras, pesquisas e até de visões filosóficas. Através deles, você pode descobrir outros pontos de vista e talvez você concorde ou discorde. É assim que iremos formando opiniões. Por isso, aluno e aluna, é muito importante que você leia bastante para que consiga formar argumentos. Quero deixar uma curiosidade para você. A última vez em que a pena de morte para crimes civis foi aplicada no Brasil foi em 1876, ficando oficialmente proibida após ser retirada do nosso Código Penal com a Proclamação da República, em 1889, segundo o site Jus Brasil. Apesar do número de execuções diminuir no mundo todo, essa prática é presente em vários países do mundo, como China, Irã, Egito, Iraque, Arábia Saudita, Tailândia e Singapura. Perceba que todos os países citados ficam no continente asiático. Contudo, existe um país do continente americano que ainda aplica a pena de morte, que é os Estados Unidos. No final do ano passado, segundo alguns relatórios, ainda havia pelo menos 28.567 pessoas sentenciadas com pena de morte em todo o mundo. Depois de você aprender o que é um debate, como ele se dá e saber de algumas curiosidades, chegou a hora da atividade. Leia e responda. Debate é, letra A, um gênero textual escrito feito de memórias? Letra B, um gênero textual oral feito de memórias? Letra C, é um texto argumentativo oral que tem por objetivo convencer um interlocutor sobre a validade da opinião defendida? Ou a resposta correta é a letra D. É um gênero textual escrito utilizado para expressar um posicionamento sobre algum assunto do momento. Relógio na tela.
Vamos à resposta? A resposta correta é a letra C. Vejam o que diz a letra C. É um texto argumentativo oral e não escrito que tem por objetivo convencer o interlocutor sobre a validade da opinião defendida. Passemos agora para a atividade número 2. Como chamamos a pessoa que geralmente conduz um debate entre dois grupos ou participantes? Falamos deles, hein, aluno? Letra A. Ele é chamado de doutor. Letra B. Professor. Letra C. Juiz. Ou a resposta correta é a letra D. Mediador. Relógio na tela. A resposta correta é a letra D. Vimos o papel do mediador, que geralmente conduz um debate entre dois grupos. Passemos agora para a atividade número 3. Identifique a alternativa em que apresenta a finalidade de um debate. Preste bastante atenção. Letra A. Permitir a interação entre pessoas que sempre terão o mesmo ponto de vista. Letra B. Propiciar uma discussão sobre temas que já foram debatidos o suficiente. Letra C. Reunir pessoas para discutir diferentes pontos de vista sobre um determinado tema polêmico. Letra D. Debater sobre assuntos diferentes sem a obrigatoriedade de haver divergências de opiniões. Responda. Relógio na tela. A resposta correta é a letra C. O objetivo, a finalidade de um debate é reunir pessoas para discutir diferentes pontos de vista sobre um determinado tema polêmico. Depois de fazermos algumas atividades, vamos relembrar o que estudamos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. Você aprendeu na aula de hoje que o debate pode oferecer a liberdade de exposição de um ponto de vista. Através do debate, podemos convencer ou sermos convencidos, mediante o confronto de opiniões. E para que esse confronto não seja de qualquer maneira, é necessário que você domine algumas características deste gênero tão importante. Vamos relembrar. Debate é um texto argumentativo oral, que tem por objetivo convencer o interlocutor sobre a validade da opinião defendida. Este conceito deve ficar claro em sua memória, pois debate é um texto falado. Além deste conceito, relembre que destacamos 3 tipos de debates. Primeiro, debate de opinião, debate deliberativo e o debate para resolução de problema. O debate de opinião aborda temas que geram opiniões controversas, como, por exemplo, a pena de morte. E neste tipo de debate, não é necessário chegar a um consenso. O objetivo maior é trocar ideias e contribuir para o esclarecimento do tema. O segundo tipo de debate é o deliberativo.
Os participantes devem apresentar e defender seus pontos de vista até chegar a um consenso. Se isso não for possível, resolve-se o impasse com uma votação. As assembleias são exemplos típicos de debate deliberativo. E, por fim, temos o debate para a resolução de um problema. É sobre ele que quero falar um pouco agora. As maneiras como nos comunicamos e nos conectamos estão mudando constantemente e nem sempre para melhor. Há um tempo atrás, a comunicação era através de cartas. Hoje, podemos nos comunicar através de mensagens instantâneas. E é na internet que tem acontecido uma prática criminosa que tem afetado milhares de adolescentes e adultos pelo mundo. Eu estou falando do cyberbullying. O cyberbullying é a prática da intimidação, humilhação, exposição vexatória, perseguição, calúnia, difamação por meio de ambientes virtuais, como redes sociais, e-mail e aplicativos de mensagens. Podem ser consideradas cyberbullying ações como exposição de fotografias, montagens constrangedoras, divulgação de fotografias íntimas, críticas à aparência física através de palavras agressivas, ameaças, entre outros comportamentos. Assim como ocorre com o bullying praticado fora do ambiente virtual, o cyberbullying pode ter consequências para os jovens que são vítimas. E de que forma se poderia evitar? Que tal usar o debate para a resolução deste problema? Que tal você pesquisar o que motiva alguém a usar redes sociais para ofender alguém? Combine com seus colegas e façam uma pesquisa coletiva sobre este tema e marque um dia para que sejam expostas as possíveis soluções ou prevenção. A estrutura de um debate você já aprendeu por aqui. Devem aparecer um mediador, participantes e plateia. Tenho certeza de que este tipo de debate trará muitas reflexões e mudanças na sua comunidade escolar. Espero que esta aula tenha contribuído muito com sua aprendizagem. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até mais!